Então, nós vamos estar aqui hoje falando sobre Jabez. É um personagem da Bíblia, né, que não tem muita coisa assim para que possamos aprofundar, mas que ele é um homem que teve uma oração em momento importante, que ele se destacou através da sua maneira de orar, de conversar com Deus, de se relacionar com Deus. E vemos também que no meio da genealogia daquele povo ali, em Primeira Crônica, no capítulo 4 do 4 de 9 a 10, numa lista de várias pessoas, ele se destacou. Ele se tornou-se uma pessoa muito importante, que foi visualizado pelas suas características. E ele era, a Bíblia relata, ilustre. Um homem que teve uma grande influência no seu comportamento, na sua maneira de agir. Então, Jabez faz uma oração de clamor a Deus. Como nós já falamos semana passada, há várias maneiras de oração: oração de clamor, oração de intercessão, oração de louvor, ou gratidão, e de súplica. Então, nós temos várias maneiras de orarmos a Deus. E aqui se destaca como oração de clamor. Clamor, né, como a gente pode assim interpretar para que fique muito claro. Eu vejo a minha amiga irmã Isabel, ela sempre refere: vamos fazer um clamor. Um clamor é algo suplicante. Clama a mim e responder-te-eis. Então, em Jeremias lhe diz, a palavra de Deus diz: clama. Clamor é uma oração constante, insistente, e que nós clamamos a Deus insistentemente nas nossas orações de súplica, intercessório, nós clamamos: Senhor, tem misericórdia, Senhor, cura, Senhor, perdoa. Então, de várias maneiras, nós podemos fazer esse clamor. Então, era uma oração intensificada, né? Para alguns dizem oração mais forte, né? Não é o nosso caso. Não tem oração mais forte. Ela tem oração mais objetiva do que a outra. Então, Jabez, ele fez um clamor, né? Diante de Deus, na sua súplica, na sua intercessão, e ele descobriu que as necessidades pessoais e ordinárias pertinente à vida, diria, deve ser levada diante de Deus. Então ele compreende na palavra de Deus, ele compreende naquela situação que ele não poderia resolver, mas era algo que era pertinente a Deus, pertinente, que pertencia, que só Deus poderia responder e dar solução. Vocês já pararam para pensar quantas coisas que nós ficamos lutando, pelejando e tentando fazer e não sai do lugar? Porque não nos pertence, pertence a Deus. Então, é bem mais fácil e menos sofrido quando nós entendemos que certas coisas não é nós que temos que fazer, mas é Deus que faz. É Deus aí que vai agir. Mas muitas vezes nós queremos fazer o que é para Deus fazer. E queremos que Deus faça aquilo que é para nós fazer. Então, a oração, Jesus disse: ora, né? Suplica, clama, vinde a mim, entrega, descansa. Então, são as coisas que Deus mandou nós fazer. Tem coisas que lançamos sobre ele, diz, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, tem coisa que nós não podemos fazer, mas nós temos que lançar a Deus, lançar a Jesus. Então, Jabez fez isso, clamou a Deus de Israel, e dizendo-lhe que tinha pedido. Ao ignorar a opinião de Deus, por não envolvê-los processo, pois ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Então, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que englobar, nós temos que colocar, nós temos que envolver a presença de Deus.
nós temos que colocar diante de Deus. Então, Jabés fez isso. Ele percebeu que determinada situação só Deus poderia resolver. E assim orou sobre a questão, e o Senhor atendeu o seu pedido. Tratava-se de um problema herdado, era uma questão que vinha de família para família. Então, tem coisas na nossa família que só Deus pode resolver. E Jabés também estava consciente de duas necessidades de matérias, né? Por alguma razão, ele precisava de mais espaço e a oração resolveu isso também. Então, clamou a Deus de Israel e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, ele tinha problemas familiares, ele tinha problemas de herança, ele tinha problemas que só Deus poderia resolver para ele. E frequentemente a Bíblia nos mostra que erramos quando nós queremos resolver as coisas por nós mesmos. Então é preciso que nós entregamos a Deus. Jabés significa dor, tristeza gerado com dor. Sua mãe deu à luz com ele com muita dor. E parece que ele vivia com receio que seu nome tivesse sentido profético, né? Porque ele carregava dentro de si talvez um trauma, né? Que quando sua mãe relatava que sofreu muita dor no parto, e talvez ele até tivesse um sentimento de culpa, um sentimento que ele se sentia culpado, responsável, né? E assim ele orou sobre a questão e o Senhor atendeu o seu pedido. Trata-se de um problema herdado, então ele tinha herdado essa frustração, que o parto dele foi difícil, da sua mãe foi muito sacrificado. Então não temos por que não pedirmos. Tiago 4, versículo 2 diz, pedir. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Se você tem alguma necessidade, peça a Deus. Então a oração é uma necessidade do crente, né? Então isso é importante, nós vamos ressaltar para que nós possamos entender. Por exemplo, tem muita gente por aí pedindo a Deus uma casa, um carro, emprego, né? Tudo bem, desde que você coloque as bênçãos de Deus à disposição para recebê-la e compreender, porque é Deus quem vai nos dar. Então que nós possamos entregar nossos problemas de hoje a Deus, entregar a Jesus em súplica, clamar a Deus. Se você precisa de emprego, precisa de salário, precisa de saúde, de relacionamento familiar, de reconstrução de família, de perdão, seja qual for a sua necessidade, nós temos que colocar diante de Deus, clamar e pedir em oração. Que Deus possa nos abençoar para concluir, que nós possamos lançar as nossas ansiedades diante de Jesus, as nossas necessidades diante dele, em súplica e oração, clamando para que ele faça segundo a tua vontade. Que Deus nos abençoe.